Obrigada, muito obrigada, William. Bom, pessoal, bom dia. Vamos falar um pouquinho aqui, então, de Customer Service, Customer Centricity, de 0 a 100. Esse é um case particular, é um case específico, o case da Coty, né? E vamos resumido aí em 4 passos aí de como foi implementado. Um pouquinho só sobre mim. Bom, iniciei minha carreira em supply chain em 2008, passei, né, pela Duratex como estagiária e depois caí no mundo aí dos bens de consumo e multinacionais de bens de consumo, passando por projetos de warehouse, transportation. E na Unilever foi onde eu fui apresentada a esse universo de customer service e desde então nunca mais saí, sempre só agregando outras funções, mas sempre ainda trabalhando como customer service dentro de um universo de supply chain bem diferenciado, né, e com um foco total em construção, em turnarounds e olhando lá sempre para o cliente, né, no customer centricity. Então, aqui do ladinho aqui das minhas experiências tem um pouquinho, né, de alguns reconhecimentos e um pouco do que customer faz também, que não são só os reconhecimentos, não é só serviço, mas também vários projetos aí trazendo benefícios financeiros para a cadeia de supply chain como um todo, tá? Então, passei por Unilever, L'Oréal, Colgate e há quase 4 anos estou na Coty e vamos falar de como é que foi a implementação de Customer Service lá na Coty. Bom, como o William falou, aqueles simples 4 passos, vamos lá. Esses são os 4 passos, tá, pessoal? Vamos lá, começando pelo mais importante, né? People Engagement. Bom, todo mundo sabe, a gente nada é feito se a gente não tiver as pessoas, senão através das pessoas. Quando a gente iniciou essa jornada na Coty, a gente não existia, né? Não existia uma área de Customer Service, então realmente foi criado do zero, né? Do zero indo para o 100, mas a área não existia. Além disso, não existia dentro da empresa uma cultura, uma política de servir, uma cultura de servir. E o principal, né, o alicerce dessa cultura, ela tem que vir através das pessoas. Então, a primeira coisa, né, é muito, muito importante que a gente tenha toda a companhia do nosso lado. Então, normalmente, isso essa característica, essa cultura, ela acaba se permeando quando ela vem top-down, né, de cima para baixo, então tendo o apoio do presidente, do GM da empresa, de todos os diretores, e a Coty estava muito engajada, né, o presidente, toda a liderança estava muito engajada em se aperfeiçoar, em trabalhar e via Customer Service como um diferencial dentro do mercado. Outra coisa muito importante dentro desse processo de people engagement são as pessoas, o time. Né? Então, aqui nós construímos um time, óbvio, um time é vivo, né? Toda hora a gente está, né? As pessoas se desenvolvem, crescem, a gente está sempre renovando, mas é muito importante que a gente tenha um time de customer service apaixonado pelo cliente, apaixonado pelos produtos que vende, né? Um time com um viés muito comercial. Né, que sinta a dor de não encontrar um produto seu na gôndola e encontrar o do concorrente. Né? Então, isso é muito, muito importante. E, principalmente, e como fazer isso? Né? Então, quais são os valores, quais são as atitudes necessárias para a gente chegar a implementar uma cultura onde o foco seja o cliente, né? Onde Customer Centricity esteja permeado em todas as áreas. Né? Então, aqui alguns exemplos apenas. Né, a gente iniciou todo esse processo através de alguns, com o apoio de algumas áreas dentro da Coty, e o principal foi, né, depois de alguns alinhamentos, depois a gente, né, entender um pouquinho os papéis e responsabilidades, a gente fez um evento bem grande, onde a gente reuniu todas as pessoas da empresa, né? Então, todas as pessoas mesmo, né? Todas as áreas. Então, tivemos marketing, trade marketing, time de vendas, o time da fábrica, o time do RH, todo o time de supply chain, né? Passando por demanda, planning e tudo mais.
e fizemos um evento para promover, né, esse relaunch de Customer Service, ou um launch mesmo de Customer Service dentro da Coty. E dentro desse evento a gente criou, né, esse é um exemplo, a gente criou e desenvolveu algumas pessoas, capacitou algumas pessoas de cada uma dessas áreas para serem nossos embaixadores dentro da companhia em diversos departamentos, tá? Então, sempre olhando esse viés. Então, a paixão pelo atendimento, né? O trabalho em conjunto, vencendo juntos, né? Sempre olhando a necessidade do cliente, sabendo traduzir isso para dentro da companhia e fazendo o contrário também, né? Levando as nossas capacidades, as nossas restrições para chegar no match perfeito com os clientes, tá? Então, isso foi muito importante para o processo de people engagement, porque colocava todo mundo no jogo, né? E Customer Service não é só Customer Service, né? Então, a gente acaba sendo a vitrine de todo um processo, de todos os processos que estão por trás aí, tanto do plano de fundo de supply chain, quanto processos de vendas, de trade e por aí vai. Outra coisa muito importante para garantir esse people engagement é uma ferramenta que eu uso já há muito tempo em todas as indústrias onde eu passei e trabalhei, é a pesquisa de Vantage. Para quem não conhece, a pesquisa de Vantage ela é uma pesquisa, né, ela é global, então é uma pesquisa né, nível global. Então, por exemplo, né, quem trabalha em multinacional consegue se comparar em sua performance de outros países. É uma pesquisa que ela avalia todos os pilares da companhia. Então, isso é muito bacana, porque você acaba engajando pessoas que, de repente, nem conhecem a pesquisa e não entendem, né, todos esses pilares. Então, ela passa desde o alinhamento estratégico, passa por uma avaliação da equipe, a questão de desenvolvimento de categorias, marketing, trade marketing, logística, suporte a clientes. Então, né, de repente, um problema de nota fiscal, uma emissão de um boleto está gerando algum tipo de ruído, e como é que fica a nossa percepção em relação a esses clientes, né? A percepção dos clientes em relação ao nosso trabalho também, e como a gente está ranqueado dentro de todas as indústrias que prestam esse trabalho. Então, é uma pesquisa muito bacana, ela é super detalhada, nesses 7 pilares, são vários questionamentos, e eles ajudam a gente elencar aí as nossas prioridades e fazer um match perfeito aí, ou quase perfeito, com as estratégias da companhia e criar um plano de ação, né? Então, aqui é um pouquinho só de como a gente trabalha com a pesquisa internamente. Né? Normalmente a gente a gente trabalha com os workshops, elencando e escolhendo aí quais serão os focos e as ações, né? A gente tem uma ferramenta interna, né, Workplace, onde a gente consegue ter o contato e fazer todo o acompanhamento e follow-up das ações que foram implementadas durante o workshop. Então, é muito bacana, porque a gente vai acompanhando a efetividade e, claro, no ano seguinte a gente vai ver os resultados disso, tá? E só complementando em relação à pesquisa, é muito importante, né, dentro desse contexto, quando você olha para frente, né, quando você olha, saber onde você está e onde você quer chegar, né? E a pesquisa ela te ajuda muito a escolher quais vão ser as batalhas, tá? E por final, as pessoas têm que ter esse espírito de venda, né? A gente tem que ser relevante. Customer Service é relevante para a companhia. E para ser relevante, a gente tem que ser parte fundamental desse processo, né? Então, trabalhar em times multifuncionais, antecedência, visibilidade nunca é demais. O quanto mais visibilidade e antecedência a gente conseguir trabalhar, mesmo nas dificuldades, é o melhor caminho. É importante que todo mundo, né, conheça a estratégia da companhia, que o time de Customer Service conheça a estratégia de lançamentos, conheça quais são os produtos. Enfim, é muito importante que, né, a gente tenha... Hoje eu tenho um time que eu tenho orgulho de falar que esse time vai a uma loja e ele sabe olhar na gôndola e falar qual é o produto que está faltando, né, independente de tantas variantes e nuances e por aí vai. Então, é muito importante ter esse feeling, tá? Então, People Engagement é o primeiro passo dessa grande jornada, tá? Aí, pessoal, na sequência aqui, Order to Cash. Para mim, o processo de Order to Cash, ele é tão importante quanto um processo de S&OP dentro de uma companhia. Por quê? Né? É esse processo que vai garantir a perfeita passagem desse pedido dentro da companhia,
desde a entrada dele até a entrega e até posteriormente, né, até o pagamento dessas faturas e tudo mais. Então, uma das coisas que nós vamos falar aqui rapidamente é sobre centralizar esses processos e como ele pode ser um coringa para a gente na busca de um inventário perfeito, ou não perfeito, mas um inventário saudável, e também uma disponibilidade de estoque bacana. Bom, primeira coisa, Customer Service, ele é dono da carteira de pedidos, né? Então, ele é o guardião do pedido do cliente, né? Então, não... você chega em algumas empresas, e na Coty não foi diferente, eu cheguei, tinha vários desses processos, né? Aqui eu usei um exemplo, né? Apenas um dos vários indicadores que a gente trabalha, esse aqui é bem conhecido no mercado, é o XPAF, né? É um indicador que ele ajuda a traduzir bastante isso que eu estou falando. É como a gente permeia em muitas áreas e como todas essas áreas de interface têm ações que estão linkadas ao ciclo do pedido, mas essas ações devem ser gerenciadas e devem ser supervisionadas e coordenadas por customer, né? Então é normal que quando eu cheguei na Coty eu achava muito estranho algumas, né? Então, fechamento, as pessoas iam perguntar para o gerente de administração de vendas, né? Como é que está o fechamento, como é que está a carteira, qual a previsão? Eu falava, opa, peraí. Enfim, né? Vários pedaços desse processo do ciclo do pedido e realmente de ser o guardião da execução da SNOP, de ter esses números, é muito importante que a gente seja reconhecido dessa forma. Então, vamos lá. Né? Então, antes mesmo de um pedido entrar dentro da carteira, existe todo um processo de cadastro de condição, de preços, né? Condições comerciais, parametrização de clientes e por aí vai. Né? Então, quando a gente chegou, o que nós fizemos? A gente concentrou todas essas atividades dentro da gestão de Customer Service. Então, por aí vai. Né? Por um exemplo bem forte é a questão de crédito, né? Toda a parte de processamento do pedido na hora que a gente faz análise de crédito. Então, quando a gente chegou, poxa, tinha, né? Clientes reclamavam, poxa, eu coloquei meu pedido, né, tá com 3, 4, 5, 7 dias de atraso. Quando a gente ia olhar, poxa, o pedido ficava parado por mais de semanas dentro da carteira, porque o crédito do cliente era menor do que o histórico que ele vinha comprando, então era recorrente isso, né? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que analisar todas as etapas, concentrando tudo isso dentro de Customer Service, analisando todas as etapas, todos esses fluxos, para chegar aí no melhor order lead time, né? Que é para garantir o menor ciclo desse pedido dentro da companhia e garantir também o lead time de entrega e por aí vai. Então, é muito, muito importante, tá? Customer Service é dono da carteira de pedidos. O Customer Service, ele é o radar da execução do SNOP. E é aqui que a gente consegue mapear e ver tudo isso. E outra coisa, assim, que eu acho fundamental, Customer Service é o porta-voz da companhia em relação a resultados. Então, só o time de Customer pode dizer qual é o faturamento, né? Qual a previsão para fechar esse mês? Né? Como é que vai ser o fechamento do trimestre? Então, a informação oficial em relação a esses números devem ser de responsabilidade de Customer Service em relação à divulgação, tá, pessoal? É muito importante isso, muitíssimo importante. Bom, e aí falando um pouquinho de como também esse processo de Order to Cash ele pode ser agregado a todo esse modelo de supply chain que a gente está vendo aqui, na busca de maior eficiência, principalmente de disponibilidade de produto e inventário saudável, né? Porque você sabe, a gente quer ter produto para Customer Service, quer entregar produto, Customer Service quer vender, quer ter nível de serviço, quer ter fill rate lá em cima, mas a gente também precisa trabalhar dentro das capacidades de inventário e tudo mais. E uma coisa muito, muito maluca, né, e aconteceu comigo lá, comigo, com o meu time na Coty, foi, por muito tempo, a gente passou administrando carteiras de pedidos com negativos gigantes e eu ainda tendo que administrar inventário em terceiro. Então, imagina, né? Eu produzia, não tinha capacidade de estocar o que estava produzindo e também não tinha produto para vender. Uma loucura, né? Sim, uma loucura.
E aí, como é que era esse fluxo? Então, o time de demanda, né, todos vocês conhecem, isso aqui é mais ou menos como é que roda a S&OP. Então, o time de demanda, junto com o time de vendas, rodava um S&OP. Esse S&OP, ele subia para o nosso ERP, né, através do time de Supply Planning, que fazia, né, o próprio ERP fazia aí todo o split de todas as necessidades dentro do sistema, passando por planejamento de fábrica, por compras, e depois do produto acabado indo lá para o CD, para fazer o split por CD de acordo com os forecasts que foram definidos aqui. E aí, customer, transportes e o time de vendas e os clientes entregavam isso, né? Ficavam lá trabalhando, tentando entregar essas ordens aí o máximo, né, o mais perfeitas possíveis, porque isso é uma das prioridades dentro dos clientes e, né, com um bom nível de atendimento. Então, o que acontecia? No final, a gente estava trabalhando em 3 empresas praticamente totalmente diferentes, né? Então, enquanto o time de demanda que tinha um planejamento com vendas, o time de planejamento de supply mesmo, né, que junto com fábrica e deployment, que fazia a distribuição entre os CDs, rodava, né, os seus processos dentro do SAP e tudo mais. E aí o time de customer aqui ficava maluco tentando entregar, a gente trabalhando com muitas rupturas, por outro lado overstock, né, pagando, tendo custos adicionais de armazenagem externa e, né, todo esse problema aí. E aí a gente identificou que, putz, tem alguma coisa aí dentro desse processo que a gente precisa ser melhorado. E é um link, né? Uma dessas engrenagens não estava funcionando. E aí o que a gente fez? A gente uniu a área de Customer Service e a Supply Planning. Por quê? Né? Até uma coisa bem diferente, mas por que a gente fez isso? Então, dado aquele momento onde eu tinha estoques altíssimo, trabalhando com overstock, né? Estoque é dinheiro, caixa é dinheiro parado, e por outro lado não vendendo, tendo carteira para, né? Tendo pedido na carteira e produto e não tendo produto para entregar, o que a gente entendeu? Customer Service possuindo a carteira, tendo visibilidade do que eu tenho de pedido na carteira, tendo o livre acesso entre os clientes e o time de vendas, era a melhor estrutura para ajudar a organizar esse inventário, esse estoque e organizar essas priorizações de produção e tudo mais. Então, foi Customer Service liderando esse processo através de algumas ferramentas, mais para frente vou mostrar para vocês bem rapidinho, né, um indicador, que é um indicador de, mais ou menos, a gente chama de Fill Rate First Time, mas é um indicador que ele avalia a primeira alocação, quando a gente submete a primeira alocação, qual foi o motivo da perda. Então, através desse indicador, a gente conseguiu colocar na mesa o time da fábrica, o time de compras, a gente conseguiu entender, né, que uma ruptura não é só uma falta de produto, né, para não faturar. Então, tem todo um processo por trás disso. É uma questão de foi planejamento, foi forecast, a gente está vendendo acima da meta e da média, e não temos produto, matéria-prima, enfim, através de todo esse indicador, a gente trouxe todo mundo para a mesa e começamos a trabalhar vários planos de ação em torno disso, tá? E aí a gente conseguiu, né, ter a engrenagem funcionando, não vou dizer, não foram meses, foram mais ou menos 1 ano e meio trabalhando com esse foco, né? E o que a gente ganhou com isso, né? Então, falando de nível de serviço, a gente passou de 92% para casa de 98%, né? Aqui é só um exemplo para vocês. A gente aqui na Coty, a gente considera ano fiscal e não ano calendário, então nosso ano começa em julho, por isso que vocês estão vendo aqui que a gente já está em 2021. Mas o resumo da história é que a gente aumentou aproximadamente 92, 93, 4 pontos percentuais de nível de serviço. E o que é isso, gente? É dinheiro no bolso, é dinheiro no caixa da companhia. Né? Disponibilidade de estoque, a gente reduziu o overstock, inclusive a gente eliminou, né, a armazenagem externa e produto na gôndola, né? Não só os produtos regulares, mas os lançamentos. Né? Uma empresa de beleza, né, é muito importante que a gente faça bons lançamentos, que a gente tenha um bom speed to shelf, que a execução desse lançamento seja bacana. E isso tudo foi muito ajustado dentro desse processo, né? A partir do momento onde Customer Service começou a trabalhar junto com Supply Planning sobre uma única liderança, tá? Então, essa
esse foi o segundo passo, tá, pessoal? Então, só recapitulando, rapidão, people engagement é a base. Pessoas, né, para frente, pessoas engajadas e empoderadas. Order to cash é um processo tão importante quanto o SNOP. Né? A centralização desses processos dentro da área de customer é fundamental. Customer é o dono da carteira, customer é que sabe o resultado, customer é que consegue fazer as contas e previsão, né? E entender se o SNOP está sendo executado. Né? Ele pode funcionar também, dependendo do modelo da companhia e como vocês estão trabalhando, ele pode funcionar como um facilitador dentro desse mundo aí de ajuste de inventário e disponibilidade de produto. Terceiro passo, pessoal, Customer Segmentation. Tá, muito legal. Temos muitos clientes, Customer Service quer atender todo mundo muito bem, mas os recursos são limitados, né? Então, todo mundo sabe que não dá para fazer tudo para todos. E aí, vale muito a pena a gente parar e fazer uma segmentação. Existem várias ferramentas, aqui eu vou mostrar um pouco, né? A gente usa aqui, por exemplo, uma matriz de priorização que a gente está falando, né? De representatividade em net revenue mesmo, o quanto que esse cliente é grande para a gente e o quão estrategicamente ele é, né? Dentro desses eixos aqui. E aqui é só para um gráfico muito mais para dizer que eu não preciso entregar 100%, 90%, 98% de fill rate para todos. Né? Então, dentro do que eu tenho aqui de recursos, que é estoque, agilidade em transporte, prioridade em lançamentos e alguns recursos humanos, né? Por exemplo, os recursos de CPFR, os CPFRs que trabalham colaborativamente junto com os clientes, não são todos os clientes que precisam disso. Então, a partir dessa matriz de segmentação, a gente consegue identificar quem são os clientes e qual né, desses clientes que vão estar dentro dessa matriz. Né? Então, poxa vida, quem é o cliente que eu preciso ter o melhor atendimento? Né? Aqui a matriz está em inglês, mas então, por exemplo, um cliente que tem que entrega uma boa margem para a companhia, que a gente faz um trabalho de SNOP exclusivo, né, que tem uma participação dentro né, um share grande dentro do nosso faturamento e é um cliente estratégico para a gente. Né? Quem são esses clientes? E, enfim, esse aqui é um modelo, né, de matriz de segmentação e priorização. Existem outros e esses modelos são flexíveis, né, de acordo com a estratégia da companhia e o que a companhia está esperando para os próximos, né, para o ano e para os próximos 3 ou 5 anos. Então, é bem bacana vocês pensarem, né, nessa matriz, nessa segmentação e colocar todos os seus clientes dentro dessas caixinhas que você vai saber e vai entender o que você precisa entregar para cada um deles. Então, por exemplo, a partir desse momento a gente começou a entender que tem cliente que eu posso trabalhar, ao invés de fazer, né, make to forecast, eu posso fazer make to order. Né? O que é isso? Então, ao invés de eu, né, produzir e deixar lá produzido para o cliente, eu posso alinhar com ele um lead time maior e iniciar a produção desses volumes apenas na entrada do pedido. Enfim, são vários requisitos, são várias, na verdade, né, são vários recursos e tudo que você tem de disponível e disponibilidade em termos de diferenciação entre esses clientes. Então, é muito importante. Outra coisa fundamental para a gente fazer essa segmentação é o famoso Cost to Serve. Esse aqui é uma matriz de Cost to Serve completa, né? Então, para quem não sabe, Cost to Serve é uma ferramenta que dá visibilidade de todos os custos. Quanto custa servir esses nossos clientes? Quanto custa atender um Walmart da vida? Quanto custa atender um indireto chamado, sei lá, por exemplo, um distribuidor chama Okajima lá no norte, né? Então, esse custo, o cost to serve, ele é composto por todos os custos de warehouse, né? Todos os custos de CD, então custo fixo e variável, o custo de frete, o custo de crédito, né, o custo de processamento desse pedido, porque eu tenho pessoas envolvidas, eu tenho sistemas envolvidos, né, então eu trafego o pedido eletronicamente, tenho o meu vendedor também que tira esse pedido, né, a força de vendas, o time de merchandising e alguns drivers de eficiência. Então, por exemplo, né, que está muito linkado a alguns acordos logísticos, de centralização, enfim, essas coisas. Então, o cost to serve nada mais é que uma forma de entender quanto custa cada etapa desse processo, tá? E ele é muito bacana, ele ajuda a melhorar, né? Quando a gente tem a visibilidade disso, a gente consegue
trabalhar as ineficiências e encontrar oportunidade aí para buscar saving dentro da cadeia, porque Customer Service não é só atender, né? A gente precisa também buscar oportunidades de otimizar, sempre né, ganhando eficiência, excelência operacional, mas também buscando aí o menor custo. Aqui é só um exemplo, né? Então, dentro do Cost to Serve, o que a gente fala muito dentro do nosso mundo em logística, né? A gente está falando muito de warehouse, alguns descontos logísticos, né? Então, por exemplo, os contratos, né? Tem muitos contratos de cliente aí, principalmente os clientes globais, Walmart, Carrefour e outros, né? Então, às vezes o custo de uma centralização é um percentual que fica dentro desse contrato, custo de frete e o custo de processamento dessa ordem, tá? E então esses são os custos logísticos do custo de servir. E depois tem toda a questão de custo comercial, que é custo do crédito, né? Quanto maior o meu crédito, isso custa, tem o custo do time de vendas, tem o próprio custo da venda à vista, enfim. Esse é só um exemplo, tá? Para vocês terem uma noção do todo. Mas o importante para a gente, e até porque não é tão simples ter todas essas informações assim tão consolidadas, não são todas as empresas que têm né, que o SAP ou enfim, ou qualquer sistema que seja, um Oracle, qualquer sistema nesse sentido, possa prover todas essas informações em detalhe. Mas falando aí do nosso mundo de warehouse e fretes, tem muita oportunidade. Inclusive as maiores oportunidades de redução de custo estão aqui. Então é óbvio, né? Warehouse, custo fixo, então são todos os custos que a gente tem lá dentro do CD, e os custos variáveis são os custos mesmo de movimentação, o custo que a gente tem, né, de pallet, por exemplo, né, os custos enfim, né, toda essa questão a própria questão de paletização, a volta desses pallets e tudo mais. Dentro do custo de frete, a gente incorpora todos os custos de outbound, inbound, frete e exceção, que também é onde estão as maiores oportunidades, né, nas devoluções, sadias e tudo mais. Então, basicamente, isso aqui é um exemplo, tá? Dentro do time, né, é bacana ter sempre um supply finance, né, que ajuda a gente a ter essa visibilidade. Aqui, por exemplo, né, é um exemplo, tem todos os clientes, são alguns clientes que são do México, até que eu peguei um exemplo de uma planilha de como a gente consegue abrir esses custos e, enfim, é bem bacana para a gente ter visibilidade de como é que está sendo os nossos resultados e onde é que estão as oportunidades, até porque também existe sempre um plano, todo mundo faz um budget e é bacana para seguir e entender se isso está funcionando. Mas, em resumo, pessoal, onde é que estão as oportunidades mesmo de redução de custo dentro de warehouse e fretes, né? Bom, centralizações, né? Então, putz, tem cliente lá, entrego 30 pontos de entrega. Putz, tem a possibilidade de a gente fazer uma centralização que não seja de todos os pontos, mas enfim, o cliente de uma loja maior, a gente consegue alinhar com ele dele mesmo, fazer um cross-dock, enfim. A questão de order profile, né? Então, né, tem cliente que tem capacidade de comprar pallet, por que ele coloca pedido de caixa solta? E por aí vai, né? Então, concentração de pedidos, de repente eu posso mudar o perfil do meu veículo, tanto né, ter um veículo maior quanto um veículo menor. Projetos colaborativos com alguns clientes, então o backhaul é muito famoso aí dentro do universo dos key accounts, mas o FOB, né, o Freight on Board, que é onde o cliente vai retirar o produto dentro do nosso CD, também é uma coisa bem bacana e traz bastante resultado, não só em custo, mas também em eficiência, em agilidade e em reconhecimento da receita também. Enfim, né, achar sinergias entre divisões. Então, por exemplo, aqui na Coty a gente consolida a carga de uma divisão, a divisão de professional com a divisão de consumo. Isso foi, assim, sensacional. Né, implementação de outros modais de transporte, por exemplo, cabotagem para o norte do Brasil, né? A gente sabe que na época da chuva lá para cima é difícil, o lead time de 20 dias para chegar um produto e uns custos altíssimos. Enfim,
sistemas de tracking e entrega sistemas de tracking de entrega de produto e reconhecimento dessa receita também. Então, de repente, né, tendo esse tracking, redução desses lead times, isso também ajuda bastante. Operações cross-docking com o cliente ou, às vezes, alguns parceiros também. Então, isso também é uma coisa que também pode ajudar aí dentro dessa análise de custos. E no final do dia, né, a questão de reentrega, estadia, esses problemas de devolução, não adianta, tá, pessoal? É face to face, é na cara do cliente. Então, se o problema é com o cliente, vamos lá, senta com o cliente, entende, conversa, leva o time de vendas, vamos tentar achar e chegar num caminho aí, tá? Bom, por último, não menos importante, eu acho que, né, como eu falei, o Order to Cash é um processo tão importante quanto o S&OP. E no final de tudo, o Customer Service é o radar, é o termômetro para entender se essa execução do S&OP está funcionando, né? Então, é através dele que a gente, né, o S&OP é o planejamento, o Order to Cash, o Customer Service é o dia a dia, é a execução, é o que tem na mão, é o que vai acontecer. Né? Então, a gente consegue falar, né, no horizonte ali de 15, 30 dias para um fechamento e tudo mais, a gente consegue ter esse feeling. Por quê? Por quê? Porque a gente tem a gente participa, né? Então, né, dentro daquele modelo que eu mostrei para vocês, de Order to Cash trabalhando como Supply Planning também, né? Customer Service trabalhando como Supply Planning também, a gente passou a fazer parte do processo de S&OP como um todo. Então, em todas as etapas do ciclo de S&OP, o time de Customer Service está presente, né? Então, seja o time de colaboração, seja o time de operação, né? Então, é um processo onde o Customer está sempre presente e, através de alguns indicadores, né, dentro desse ciclo de S&OP, a gente consegue ter esse termômetro. Então, por exemplo, esse aqui é um indicador que eu comentei com vocês, que a gente chama aqui de Fill Rate First Time. Pode ver, ele é bem ácido. Por quê? Né, esse aqui é um modelo. Ele é bem ácido. Por quê? Porque ele avalia a minha primeira alocação. Então, poxa, por que eu não tinha produto para entregar na minha primeira alocação? Né, que foi um pouco daquilo que eu comentei com vocês. Né? Então, aqui estão as perdas, que a gente trabalha com todas as áreas para entender e traçar planos e metas e ações. Né? Tá pequenininho aqui, mas, por exemplo, né, aqui, ó, sei lá, aqui um problema de under forecast, né, ou over sales. Né? Enfim, aqui a gente tem alguns problemas, é muito comum no mundo da beleza o tal do phase-in, phase-out, né? Todas as indústrias de beleza vivem de lançamento, então isso é um complicador grande desse processo todo. Enfim, através, né, de todos esses indicadores, junto com os indicadores de política de estoque, né? Que dentro daquele processo que eu comentei com vocês, só agregando aqui uma informação, a gente fez toda uma revisão dessa política, olhando para o cliente, olhando para aquela segmentação que eu comentei com vocês de cliente. Então, é muito bacana porque você consegue, né, mesclar né, assim como a gente segmentou os clientes, a gente também consegue segmentar essas priorizações, essa política de estoque de acordo com, né, refletindo tudo aquilo que a gente quer entregar para os clientes. Então, é muito bacana quando vem essa informação de customer. Então, né, através de alguns indicadores, a gente consegue, de alguns indicadores do dia a dia e dessa nossa participação ativa dentro desse ciclo de S&OP, né, do ciclo completo, né, eu participo, por exemplo, da reunião de consenso, a reunião final, né, como membro ativo, não, né, dando, né, olhando e participando mesmo das decisões, baseado no que eu tenho de informação, tanto na mão e o quanto eu tenho de informação aí dentro desse planejamento, o que eu tenho de estoque, o que eu estou olhando de política de estoque e o que eu estou recebendo de informação dos clientes, do time de vendas, porque no final, customer é uma área que está permeando toda a companhia, né? Toda a companhia. Então, tá ali em trade, sabe onde vai ter ponta de gôndola, sabe onde vai ter ação, enfim. Esses são os nossos 4 passos, né? Super simples, pessoal. É uma brincadeira, né? Na verdade, é um trabalho a gente tem feito, um trabalho de quase 4 anos, um trabalho que né, hoje muito consolidado, muito estruturado e que, obviamente, né, colhemos alguns resultados. Então, aqui, né, para a gente, o mais importante é o reconhecimento do cliente,
né? Então, a gente ser reconhecido pelo cliente, reduzindo custos dentro da companhia, é isso que a gente quer. Né? Então, um exemplo aqui no Carrefour, fomos reconhecido ano passado como o melhor fornecedor da categoria de perfumaria. Na DPSP, esse primeiro semestre, a Coty foi a empresa destaque, né? Então a gente é a terceira melhor companhia dentro do grupo DPSP, onde a gente teve maior evolução entre todos os participantes desse programa de colaboração. E na Advantage, né, que era uma meta aqui, a gente, né, começou em 2017 lá no finalzinho do ranking, né? Então esses são os tiers aqui, então para ficar, né? Então a gente começou no finalzinho, 2018 a gente já começou a entrar no tier amarelo e 2019 a gente já está começando aqui a encabeçar a lista entre, né? A gente está quase ali entre os 5 melhores fornecedores na visão dos clientes, tá, pessoal? Bom, e além disso, quando a gente entrega produto, quando a gente satisfaz o cliente, a gente vende mais, né? Então a gente teve aí um aumento óbvio, né? Todo o time de supply chain, o time de customer service suportando aí esse aumento da nossa participação no mercado brasileiro em diversas categorias, esmalte, desodorante e por aí vai, tá? Então, foi isso. Eu nem sei o quanto eu usei do meu tempo, mas eu acho que tô em linha. Esse é o meu telefone, esse QR Code é o link para o meu LinkedIn. Por favor, fiquem à vontade para me acessar dentro dentro da plataforma ou através do telefone. E é isso.